Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Este que é o terceiro do nosso circuito podcast Obras Filosóficas, uma ação do projeto de extensão da Faculdade Católica de Feira de Santana. E hoje nós vamos falar sobre um filósofo da contemporaneidade, Levinas. E para falar sobre ele, hoje nós estamos aqui com a professora Luciene Luiza Lindenmayer, ela que é graduada em filosofia pela Unicinos e também tem mestrado e doutorado pela mesma instituição. Ela também é especialista em ensino de filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Também é professora e pesquisadora no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana e também desenvolve pesquisas relacionadas aos campos da fenomenologia, estética, fenomenológica, naturalização da fenomenologia, consciência, linguagem e filosofia da percepção. Seja bem-vinda, professora. É uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Fico muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Robson e este é o... Eu sou Radriel, Frei Radriel. E para dar uma contextualizada também, para a gente entender um pouco mais sobre esse filósofo, a senhora poderia nos fazer uma introdução ao pensamento do filósofo de hoje? Bom, reforço a alegria de estar aqui com vocês, né? Comento que essa é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Então, dá um certo nervosismo, né? A razão de eu estar aqui hoje, né, justamente trazer algumas questões relacionadas à filosofia do Levinas, né, que é um autor, como vocês já destacaram inicialmente, que está situado no contexto da filosofia contemporânea, né, justamente esse período histórico que abrange a virada do século XIX para o XX, né, o Levinas escreveu a sua obra filosófica, especialmente durante o século XX. Então, é sempre importante nós entendermos a sua filosofia a partir dessa contextualização histórica e da tradição a qual ele está inserido, né? O Levinas, ele é definido como um filósofo continental, né? Lembrando que é justamente no contexto da filosofia contemporânea que a gente vai ter de modo mais explícito, né, essa divisão entre analíticos e continentais. Então, o Levinas, ele é considerado como um filósofo continental que foi diretamente influenciado, né, pela tradição fenomenológica hermenêutica. Essa tradição, ela é principalmente associada, né, a autores como Husserl, né, que é um fundador da fenomenologia, a Heidegger, né, que também é um autor que consegue fazer uma filosofia bastante autoral, né, o Merleau-Ponty também, que é um autor que está inserido na tradição francesa, na qual, né, o próprio Levinas está inserido, afinal de contas ele é um autor francês, né, nascido na Lituânia, e então é importante também dizer que o Levinas foi um autor muito relevante para a introdução da fenomenologia na França, justamente porque ele traduziu as obras do Husserl, né? Então, o Levinas, ele é, né, assim, uma informação biográfica que talvez seja relevante de mencionar aqui. Ele era um autor judeu, né? Então, de certo modo, a gente pode entender que aquilo que ele define como ética, de certo modo, é relacionada, né, fundamentada a partir de preceitos da tradição fenomenológica hermenêutica, que a gente vai ver, né, daqui a pouco, que essa recepção, ela é uma recepção crítica, né, porque o Levinas vai fazer várias críticas aos seus antecessores e aqueles com quem ele, de fato, mantém uma relação de influência, e também ele de certo modo, um autor que dialoga com a tradição do judaísmo, né? Então, esses dois elementos a gente pode situar como as duas das principais caracterizações históricas do que ele vai definir como ética, né? Muitas vezes a gente não precisa nem ser um especialista para entender que ele se consagra na história da filosofia a partir da sua ética, né? Que a gente pode definir aqui ainda, em princípio, de modo bem geral, como uma ética fenomenológica. Entendi, professora. Houve algo em sua vida, digo, na vida de Levinas, que o impulsionou a desenvolver essa ética?
houve algum evento em sua vida que o levou a trazer, né, esse novo conceito de ética? Bom, eu não sei dizer assim ao certo se houve alguma circunstância pessoal exatamente, né? Eu assim posso também, talvez seja interessante comentar que eu não sou uma especialista diretamente em Levinas, né? A minha trajetória acadêmica está, na verdade, relacionada à fenomenologia do Husserl. Sim. E então o meu contato com Levinas é um pouco assim de certo modo, sempre em contraste com esses autores, né, esses fenomenólogos mais assim das origens da fenomenologia. Mas eu entendo que parte da motivação teórica, né, o pessoal, que faz com que o Levinas, de certo modo, reformule as discussões filosóficas sobre a ética, né? Porque a gente pode entender que a ética levinasiana ela é muito original, né? Se a gente pensa a ética a partir de algumas definições técnicas dessa disciplina, né? Em geral, a gente entende que a ética ela trata de questões normativas, ou a gente pode também pensar que a ética tem uma dimensão aplicada, né? Ou seja, ela vai discutir normatividade, como eu devo agir. Há também um nível das discussões éticas que é definida como deontologia, né? Ou seja, você vai discutir questões relacionadas ao dever. Em muitos casos, você vai pensar em certos princípios morais que podem reger, né, as decisões dos agentes morais, enfim. E a ideia do Levinas não é pensar a ética a partir de princípios racionais, né, ou mesmo certos aspectos conceituais que antecederiam justamente essa relação entre o eu e o outro, né? Ou entre o mesmo e o outro. Então, de modo bastante objetivo, a ética do Levinas ela tem essa ela é justamente uma tentativa de pensar a ética como uma disciplina prática, né? No sentido de que esses conceitos, né, que ele reformula, né, a partir de uma perspectiva fenomenológica, eles são conceitos, eles não são princípios que antecedem a relação intersubjetiva, mas eles são justamente, eles vão sendo, né, eles surgem como aspectos éticos na medida em que ocorre essa relação, né, entre os indivíduos. Então, eu diria que a motivação filosófica, né, ela está relacionada com o reconhecimento de limites, de certas limitações, né, que os fenomenólogos como Husserl, por exemplo, e como Heidegger, não conseguiram, de certo modo, pensar em uma análise da experiência ética, né, porque a tradição fenomenológica ela tem esse ponto comum, né, que de certo modo Levinas mantém essa perspectiva, que é de você, de fato, pensar a filosofia não a partir da tradição, né, não é à toa que o Husserl ele vai dizer que nós precisamos suspender os nossos juízos, ou seja, de certo modo, essa suspensão abarca esses conceitos que já haviam sido pré-estabelecidos na tradição filosófica e fazer, então, com que a filosofia seja, na verdade, baseada na experiência vivida do sujeito, né? Então, de certo modo, isso também se mantém em Heidegger, e o Levinas ele vai também partir desse pressuposto, né? Ou seja, então ele vai justamente fazer com que a ética seja a filosofia primeira, né? Que também, de certo modo, nos coloca diante da originalidade do pensamento dele, né? Porque nós da filosofia sabemos que filosofia primeira é a metafísica. Metafísica. Né? Essa é assim, a orientação da tradição filosófica, é esse reconhecimento de que a metafísica aqui seria a disciplina que antecederia todas as outras. Né? Então, a ideia do Levinas é justamente então fazer esse diálogo crítico com a tradição, né? E pensar que, na verdade, é a ética que deve substituir a metafísica, no sentido não de que a ética seja
uma disciplina especulativa, né, como a metafísica mas no sentido de que ela tem ela é justamente uma disciplina que é anterior, né, disciplina que, assim, apenas para a gente entender que há um certo recorte, né, de problemas que se relacionam à ética e que, para o Levinas, são essas discussões que, de fato, né, devem ser centralizadas nas discussões filosóficas e apenas tentando responder assim, se haveria alguma motivação pessoal, além dessa filosófica, né, que é justamente uma motivação em razão, né, do contato com a tradição filosófica e do reconhecimento dessas lacunas, e pessoal, muito possivelmente, há uma conotação religiosa, né, vinculada ao judaísmo, que a gente pode, claro, aprofundando ao longo da nossa conversa. Sim. Era algo que eu já iria questionar, né, sobre se seria possível ele ter sido influenciado também pela religião, já que ele era judaísmo, e adiantando também um pouco daquilo que a gente vai conversar, eles têm uns conceitos que são bem cristãos, na verdade, né? O cristianismo, ela tem algumas raízes que são fundamentadas também no judaísmo, e aí a senhora já adiantou essa pergunta. Então, a religião do judaísmo também, né? É possível que ela também tenha influenciado o pensamento dele nesse caso, é isso? Isso, eu acho que é quase que um consenso entre os intérpretes do Levinas, que o fato de ele ser um autor judeu, né, e um judeu que, enfim, enfrentou até mesmo consequências, né, por ter vivido na Alemanha, justamente durante o período da Segunda Guerra Mundial, e que se manteve em contato, né, com o judaísmo, que muitas vezes, como o próprio caso do Russell, que ele era, né, judeu, mas ele se converteu posteriormente ao luteranismo, se eu não me engano. E então, há alguns autores que acabam, né, enfim, fazendo uma conversão para outras religiões, mas o Levinas, ele se manteve, né, fiel ao judaísmo, e é muito, assim, de fato, muito evidente que alguns dos conceitos que ele apresenta possam ser interpretados, né, por uma perspectiva teológica, muitas vezes. Então, talvez, né, a gente já possa, assim, adiantar algumas discussões conceituais mais específicas, né, apesar de que eu já ter mencionado aqui o conceito de ética, né, obviamente, e alguns conceitos que fundamentam a ética do Levinas, né, que, então, como eu também falei anteriormente, que não são princípios, né, não são regras de conduta, né, que muitas vezes, quando nós falamos de ética, a gente pode, muitas vezes, se engajar em discussões sobre certos dilemas morais, né, sobre como a gente deve agir, muitas vezes partindo de certos contextos específicos, né, como que você deve avaliar a ação ética. Né? Então, essa ética do Levinas, ela é muitas vezes definida como uma metaética, né? Ou seja, você tem, então, uma maior preocupação com esses conceitos, né, que estão associados à consciência moral, né, a uma certa conduta, de fato, mas, como eu já comentei anteriormente, a ética, ela é aprimorada na intersubjetividade, né, na medida em que nós interagimos com o outro. Então, alguns conceitos, né, mais específicos, como o próprio conceito de responsabilidade, ele é justamente um conceito que vem à tona, né, não como algo anterior à nossa interação com o outro, mas é justamente, né, no momento em que nós interagimos com os outros que nós nos damos conta de que nós temos uma relação de responsabilidade. Né? Então, se nós pudermos pensar em alguns paralelos, né, com o cristianismo, por exemplo, a gente pode entender que o conceito de responsabilidade parece ser um conceito cristão, né? Ou seja, é justamente no sentido de que você reconhece que há um outro indivíduo, né, que, de certo modo, é um sujeito
igual, né? Há uma certa relação de igualdade, mas talvez a ética do Levinas ela não seja baseada também, né, nessa relação de igualdade, muitas vezes, e que me parece assim, possível de estabelecer um outro paralelo com o cristianismo, é essa visão de que parece que o outro tem uma primazia, né, diante do eu. Sim. Que é também assim, uma abordagem que supera as visões clássicas da filosofia, né, de que você deveria partir do sujeito. Né? Primeiramente, você organizaria a autoexperiência para depois você, de certo modo, alcançar a objetividade do mundo, né, na qual está inserida os outros sujeitos. Né? Então, e acredito que a gente possa pensar, então, que essa abertura para o outro, que talvez não seja, assim, no sentido de que o eu determina o outro, né? Porque essa parece que, de fato, é a abordagem cartesiana clássica, sim. Né? Do eu dominante, que se sobrepõe sobre o outro, né? Porque justamente o Levinas não está falando aqui, né, de uma relação com o outro como uma relação de conhecimento, né? Ele está falando justamente com base numa proposição, né, numa proposta de uma ética. Então, se você está falando de ética, você precisa partir da intersubjetividade, né, da alteridade, né, que também é um conceito que parece que tem um significado até mesmo contraintuitivo, porque parece que no senso comum nós poderíamos definir que a alteridade implica uma certa reciprocidade, né, e para o Levinas não é bem uma reciprocidade, porque você, de certo modo, teria ainda um movimento de determinação da subjetividade. Né? A nossa própria subjetividade pretenderia, né, ainda determinar o outro, né, como se o outro fosse um alter ego, né? Essa é até mesmo uma terminologia do Husserl, um outro ego, né? Ou seja, o eu sempre condiciona a existência do outro, e a proposta do Levinas é justamente dizer que o outro não depende do eu. Né? Isso parece ser algo bastante revolucionário, e voltando para a questão do cristianismo, e assim, lendo, né, relendo novamente o Levinas, eu, assim, na medida em que eu ia, né, retomando, me apropriando novamente desses conceitos de alteridade, responsabilidade, lembrava muito do próprio conceito de renúncia, né, que é um conceito bastante importante para o cristianismo, e inclusive tem um significado bíblico, né, justamente de você conseguir se doar para o outro, né? Ou seja, você tem essa abertura que ela, nesse sentido, que não é uma abertura para a reciprocidade, porque é como se você esperasse algo, né, de volta. Então, essa responsabilidade levinasiana, ela soa como esse conceito de renúncia, né, do cristianismo, porque é algo que é aquele não olhar a quem, né? Exato. Isso. Como essa atitude ética, né, que você realiza justamente na medida em que você vai interagindo com o outro e você não espera essa volta, né? Você de fato, há uma certa espontaneidade que, de fato, parece que é um tipo de acontecimento ético, né? Então não é uma relação recíproca, né? É uma relação unilateral, seria isso? Que talvez esse termo de unilateral poderia ainda, né, soar como um tipo de primazia de um dos lados, né? Sim. Eu acho que, na verdade, a ideia é que você
centralize, né, essa atitude ética na figura do outro. Mas não sei se nós poderíamos dizer que isso é uma unilateralidade, né, porque, de certo modo, há um aspecto, né, na experiência ética que o Levinas pontua, que é o de que nós, de certo modo, a experiência ética que nós temos com o outro é do reconhecimento da nossa própria humanidade. É como se, quando nós interagimos com o outro, nós sempre temos uma epifania, né? Esse conceito aqui de epifania também tem um significado. Então, essa questão de que algo se manifesta na experiência com o outro, né? Lembrando que a intersubjetividade para o Levinas, ela implica a corporeidade, né? Então, aqui nesse sentido, parece haver também uma certa influência do Merleau-Ponty na ética levinasiana, né? Afinal de contas, eles também foram interlocutores. Então, a intersubjetividade, ela não é um aspecto que você alcança por meio de uma análise da autoexperiência, como era para Husserl, por exemplo, né? Então, porque você precisa justamente desse aspecto da corporeidade, né? Tanto da sua corporeidade, com a qual você interage com o outro, como da corporeidade, né, do outro sujeito. Então, e a corporeidade, e aí ele faz um recorte bastante específico, que é o de dizer que o aspecto mais relevante nessa interação ética com o outro é o rosto. E então, justamente quando nós observamos, né, experienciamos o rosto do outro, é que nós temos essa chamada epifania, né, como manifestação da humanidade, né, o que parece sugerir que há o reconhecimento da nossa própria humanidade. Então, por isso que não parece que seja uma experiência unilateral. De fato, pode parecer, né, porque aqui várias vezes eu utilizei o conceito de primazia, né, o outro, ele tem essa primazia justamente no sentido de reforçar esse acontecimento ético, né? Porque a ética, ela não pode ser pensada a partir de uma subjetividade solipsista, né, isolada. Ela precisa da presença do outro. Então, parece que esse é o pressuposto que o Levinas está, né, pensando com essa primazia, né, que ele associa ao outro. Mas você tem, de certo modo, então, esse auto-reconhecimento, né, da nossa própria subjetividade. Nós reconhecemos a humanidade comum que nós temos com o outro, né? Então, e essa epifania também pode ser pensada como uma experiência do divino, né? Então, sempre voltando para essa questão, né, de como o judaísmo pode ter sido, de fato, influente, né, para a filosofia do Levinas. Então, realmente há várias questões que remetem a esse vocabulário cristão, né, judaico. A senhora trouxe um conceito que é muito rico na filosofia do Levinas, né, que é a questão do rosto, né? E a epistemologia levisiana, ela é um convite a pensar o outro sob o signo do rosto, né? O que é exatamente esse rosto na filosofia do Levinas? O que ele quer dizer com esse conceito? O rosto é apenas uma descrição do outro? O que é? Bom, o rosto pode, primeiramente, ser entendido por uma perspectiva bastante literal, né? Esse espaço corpóreo que nós utilizamos para nos expressar, né? Ele tem essa finalidade da expressividade, né? Onde nós nos comunicamos com o outro, mas para o Levinas, né? Então ele vai pensar esse conceito como um dos componentes do que ele chama da ética do face a face, né? Que é também um dos pressupostos para a gente entender a alteridade, né? Que é essa relação
onde que o outro tem a primazia, né, diante do eu, justamente porque com isso você está indicando que há uma abertura, né, constante do eu para esse acontecimento ético com o outro, né? Então, essa ideia, né, de utilizar o rosto como um aspecto significativo para a ética diz respeito a você entender que, justamente no momento em que nós visualizamos o rosto do outro, que, né, como eu falei anteriormente, nós temos essa experiência de epifania, né? Há uma manifestação do divino, você reconhece, né, que há uma humanidade comum com o outro, né? E, segundo Levinas, essa experiência ela é um tipo de experiência pré-teórica, né? No sentido de que não é algo que você precise conceitualizar, né? Ou apresentar como um princípio filosófico, né? Porque a ideia aqui é de justamente pensar a ética a partir dessas relações cotidianas, né? Onde você está justamente engajado nessa experiência do face a face, né? Onde você interage com o outro a partir do seu corpo, do seu rosto, e então você consegue desenvolver, né, a sua ética, né? Ou seja, ela não é algo anterior que você possa conceitualizar previamente, né? E a partir desses conceitos você vai estabelecer certas regras de conduta, né? Esse não é o propósito do Levinas, mas é justamente dizer que é justamente nesse nível das nossas interações mais cotidianas é que nós desenvolvemos a ética, né? Que nós aprimoramos essa ética da alteridade, né? Justamente na medida em que a gente consegue se reconhecer no outro. Então nós podemos afirmar de que o rosto transcende a sua forma plástica? Exato, esse era um aspecto que eu até acabei esquecendo de mencionar, né? Essa até é uma das abordagens clássicas da fenomenologia, né? Que eu acho que o Levinas assimila muito bem na ética dele. Quer dizer, a fenomenologia nasce justamente como uma posição filosófica antinaturalista, né? E também no sentido de que há aspectos nas nossas experiências, né, dos fenômenos que se manifestam que não podem ser reduzidos à condição de natureza. Sim. Né, que nós poderíamos simplesmente ver o rosto do outro como mais um objeto. E a gente poderia também achar que a vida interior desse sujeito não interessa, né? E a proposta de pensar, então, essa ética fenomenológica do Levinas, ela tem justamente, ela nos permite, né, entender essa leitura, né, do contato com o rosto do outro, também a partir de aspectos que não são dados especificamente pelos seus aspectos físicos, mas que há outros aspectos, né, que não são dados imediatos. Né? Então, essa é, de fato, uma abordagem bastante fenomenológica, né? E a ideia é justamente que há uma certa compreensão mútua a partir desse reconhecimento ético, que não é redutível à fisiologia, né, e à natureza dessa pessoa. E até mesmo, professora, para complementar aquilo que a senhora está trazendo, né, de forma muito clara para nós, Levinas, na sua obra Ética e Infinito, na página 77, ele diz o seguinte acerca da questão do rosto.
peço licença para que eu possa ler essa citação, Claro. porque eu acho ela muito rica e acredito que nós podemos aqui nos atenuar um pouquinho acerca dessa citação. Ele diz assim: quando se vê um nariz, os olhos, uma testa, um queixo, e se podem descrever, é que nos voltamos para o trem como para um objeto. A melhor maneira de encontrar o trem é nem sequer atentar na cor dos olhos. Quando se observar a cor dos olhos, não se está em relação social com o trem. A relação com o rosto pode, sem dúvida, ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o que não se reduz a ele. Eu acho essa citação muito rica, sobretudo para a nossa contemporaneidade, para o nosso tempo atual, que as pessoas elas estão muito presas, né, na questão mesmo da plástica do rosto, né, está mais voltada para o exterior e acaba esquecendo dessa transcendência que o rosto nos possibilita, né, e além daquilo que nos é apresentado pelo rosto, né? Exato. Essa perspectiva é realmente muito interessante e bastante original, né? Como a gente havia conversado inicialmente. Mas eu acho assim que insistir, né, nesse aspecto do rosto como um elemento que nos permite reconhecer a presença do outro, né? Você utilizou o conceito de transcendência, que de fato é um conceito, né, que é bastante caro à tradição fenomenológica, né, e que é igualmente relevante, né, para o pensamento do Levinas, e a ideia dele é justamente insistir nesse aspecto da transcendência, né, que a gente pode entender como essa constante necessidade, né, de um sair de si mesmo, né? Então, exatamente nesse sentido que, quando nós visualizamos o rosto do outro, né, além de todas essas noções, né, que a gente acabou de ver, como a questão da epifania, né, onde nós reconhecemos a humanidade do outro, o Levinas considera, então, né, que a relação que nós temos com o rosto do outro é como que um resíduo inicial do encontro ético, né? Então é como se fosse o primeiro momento, né? O rosto é como que a porta de entrada para o aprimoramento das nossas relações éticas, e é também algo que é sempre importante também pontuar que a interação com o outro, ela não é de fato uma interação pacífica, né? Como tudo que a gente está falando até o momento pode parecer que basta você olhar para o rosto do outro e, né, poderia talvez até soar um pouco ingênuo, mas o ponto do Levinas é que o outro sempre nos desafia. Muitas vezes não é fácil para você transcender, né? Essa talvez seja uma das questões mais interessantes que é pontuada, né, pelos filósofos que trataram das filosofias da existência, né? Essa questão de que de todas as angústias humanas, né, que justamente nos acompanham na medida em que nós constantemente queremos sair de nós mesmos, né? E o outro, ele então, justamente um tipo de experiência, né, que pode ser conflituosa. Então, enfim, eu acho que é interessante, né, pensar a alteridade, assim, pensando, né, a experiência com o rosto alheio, no sentido de que a alteridade ela acaba sendo, então, né, se ela é um tipo de epifania ou manifestação, a ideia do Levinas é pensar a ética não por uma perspectiva conceitual, né, mas dizer que
essa não é uma questão puramente filosófica, né? Nós podemos pensar que há uma metafísica, obviamente, no pensamento do Levinas, pela questão do transcendente, né? E muitas vezes, na medida em que o eu quer transcender, e aí ele é o momento em que ele tem um encontro com o outro, há, né, certas estruturas, né, que a filosofia ocidental muitas vezes pensou, né, unicamente por essa perspectiva conceitual que centralizou o eu, e a proposta do Levinas é que, e para mim já sou bastante revolucionário, que é dizer que o encontro com o outro não é um encontro teórico, né? Sim. Então nós podemos dizer, professora, que o rosto, ele é um discurso, ele é um convite, uma vez que também ele fala, não é isso? Isso, exatamente. O rosto é um meio comunicativo relevante, né? Então, nós nos engajamos, né, nessas atividades discursivas, comunicativas, que são mediadoras da interação com o outro. E há um aspecto bastante interessante, né, que o Levinas pontua justamente quando ele está falando desses contextos comunicativos, né, que muitas vezes são conflituosos, né, mas há um aspecto interessante que eu até havia notado aqui, deixa eu ver se eu encontro. Assim, quando nós queremos expressar, né, ou quando nós apresentamos um discurso perante o outro, existe um movimento que, de certo modo, lembra a alteridade, né, que o Levinas está considerando aqui, porque no discurso, ao mesmo tempo, o sujeito pretende se afirmar, né, ou seja, na medida em que você está pretendendo expressar uma ideia, você está pretendendo se afirmar perante o outro. Mas já que o discurso implica a comunicação, né, ou seja, uma abertura mínima, né, para que a comunicação seja efetiva, então, ao mesmo tempo em que esse sujeito pretende se afirmar, ele está aberto àquilo que é dito pelo outro, né? Então, essa perspectiva do discurso como uma modalidade comunicativa, ela tem também uma finalidade ética, né? Porque a ideia não é nós pensarmos a relação entre o eu ou o mesmo, né? O Levinas constantemente substitui o eu pela expressão mesmo, né? Para fazer, então, o jogo de palavras, né, com o outro. Então, há certamente uma abordagem que diz respeito à linguagem, né? A ética pressupõe a linguagem como uma ferramenta de comunicação e de compreensão mútua. Então, nessa relação com o outro, né, que acontece a transcendência e também, de certa forma, o outro, né, o rosto do outro, define o eu. Seria isso também? Isso. Essa questão da definição, ela tem esse aspecto de um reconhecimento, né, dessa humanidade comum. Sim. E mas há um aspecto interessante, né, para a gente pensar essa relação de definição, né, em que medida a gente pode pensar que o outro pode exercer alguma influência, né, no mesmo. É interessante considerar que
o Levinas, primeiramente, não pensa esses dois elementos a partir da noção filosófica de identidade, né? Que é o que parece fundamentar boa parte das noções de subjetividade, de outro, né? Como se cada um desses dois componentes tivesse uma identidade própria. Ou seja, nesse tipo de leitura, você pode, de fato, entender que há uma certa relação de oposição entre esses dois elementos, né? Porque cada um tem a sua identidade, e até mesmo a alteridade poderia ser considerada, então, como uma tentativa de conciliação entre esses dois elementos que são opostos, né? Então, para a gente poder entender essa questão da definição, né, de que papel que o outro exerce na nossa subjetividade, a gente precisa entender, então, que o Levinas ele vai abrir mão dessa noção de identidade. Não é à toa que muitos dos intérpretes, e o próprio Levinas afirma isso, né, ele entende esse sujeito ético como um sujeito sem subjetividade, não, sem identidade, né? Já vi assim as duas expressões, o que nos parece até mesmo contraintuitivo, né? Para, assim, na medida em que a gente vai se engajando nas leituras filosóficas pós-cartesianas, parece estranho achar que possa existir um sujeito que não tenha uma identidade própria, né? Então, a ideia do Levinas é justamente dizer que voltar para aquela caracterização da ética, né, como algo que se realiza na interação com o outro, né? Então, nesse sentido também, não há esse engajamento ético entre os indivíduos, não é um engajamento que seja precedido por essas identidades individuais, né? Você, na verdade, a sua identidade, ela é diretamente relacionada à identidade do outro, né? Então, ela não é um aspecto solipsista, isolado, individual, né? Em geral, a gente faz essa associação. A identidade é um aspecto individualizado para a tradição, né? E o Levinas, talvez nesse sentido a gente possa entender, né? Então, essa questão da definição é o de que não há uma relação de oposição. O que o Levinas considera é que o mesmo e o outro estão separados, né? Até mesmo porque nós não acessamos as experiências dos outros indivíduos. Então, há uma diferença entre você considerar essa noção de separação, que é o que de fato acontece entre o mesmo e o outro, e uma relação de oposição, né, que implica, então, esse vínculo de contrariedade. Então, não há contrariedade entre o mesmo e o outro. Para o Levinas, você não consegue definir, né, para você pensar que há uma oposição, você tem que minimamente ter condições de definir de modo evidente cada um desses elementos, e é justamente o que a tradição muitas vezes não consegue fazer, né? Então, a definição que o outro exerce sobre a minha subjetividade está relacionada com essa relação simbiótica entre as nossas identidades, né? A minha identidade depende da minha interação com o outro, né? E o contrário também prevalece. É de fato um tema muito rico, né, Robson? Muito. Muito rico. Poderia até ter um segundo podcast, né? Com certeza. Uma segunda parte desse podcast para a professora trazer mais, né, mais conteúdo sobre Levinas, porque de fato é um filósofo assim que traz um conteúdo vasto, né? Sim. E como ela deixou bem claro, é um filósofo singular, assim, os conceitos assim muito particular, né, que ele vai abordar. Professora, gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, né? Diante da nossa sociedade, como poderíamos demonstrar de maneira clara e aplicável o pensamento de Levinas?
essa é uma pergunta bastante interessante, e acho que, primeiramente, nós precisaríamos definir o que nós entendemos por sociedade contemporânea, né? E, ao mesmo tempo, nós precisaríamos tentar atualizar ou minimamente reconhecer alguns aspectos do pensamento do Levinas que ainda poderiam ser leituras vigentes, né? Que funcionem para a gente entender a nossa sociedade contemporânea. E eu acho que nós podemos, assim, fazer uma rápida associação com aquilo que o Levinas chama de eu soberano, né? Que, na verdade, é, assim, o ponto crítico da ética dele é o de pontuar que a tradição apresentou, né, uma noção muito limitada, né, pelo menos para a gente discutir questões relacionadas à ética, de subjetividade, né? E na nossa sociedade contemporânea, volta e meia, nós ouvimos o termo narcisista, né? Eu acho que é muito comum nós encontrarmos análises para definir o sujeito contemporâneo, né? Dizer que é um sujeito muito narcisista, especialmente se a gente considera o contexto das redes sociais. De certo modo, a subjetividade, né? As nossas subjetividades ainda visam a se sobressair diante da coletividade, né? Ou seja, parece que essa noção... É claro que o Levinas não conheceu, né, esse período de desenvolvimento tecnológico que eu estou falando aqui, mas, de certo modo, a gente poderia atualizar essa constatação, né, dessa subjetividade que pretende subjugar o outro, determinar o outro. É ainda uma análise filosófica pertinente, né, essa constatação do Levinas. E claro que há outras questões que talvez possam ser consideradas até como mais graves, né, da contemporaneidade, como a questão de como essa centralização no eu, né, muitas vezes ela gera situações de violência, né? O Levinas chega a tematizar essa questão da violência, até mesmo ele pontua que essa abordagem filosófica, esse discurso filosófico que durante muito tempo apareceu, né, foi desenvolvido na história da filosofia, ele teve até mesmo consequências práticas, né, que são esses períodos de regimes totalitários, onde o próprio Levinas viveu, né, no contexto da Alemanha nazista, e então você tem, de fato, que nos parece essas mesmas consequências na contemporaneidade, né? No sentido de, muitas vezes, o eu, ele pretende aniquilar o outro, né? Seja por uma situação de violência, ou até mesmo de intolerância diante do diferente, né? Esse aspecto da diferença, ele aparece também no pensamento do Levinas. Então, acho que nós podemos atualizar, né, essa constatação do Levinas para a nossa sociedade contemporânea, e acho que, então, né, como nós poderíamos aplicar o pensamento dele no sentido de, né, novamente, nós contextualizarmos que a ética que ele pretendia estabelecer não era uma abordagem normativa, né? Ele não estava aqui pensando em traçar certas regras morais, mas a ideia dele era justamente pensar a ética a partir desse aspecto, né, que não é nenhum fundamento, né, porque para ele, já que ele não estava falando de um aspecto conceitual, mas sim uma perspectiva prática, né, talvez nós entendermos qual é, então, a questão do eu para o Levinas, uma vez que ele justamente quis superar essa noção, né, de um eu soberano, tentando reagir, né, a esse eu solipsista que pretenderia determinar a existência do outro. Então, acho que
assim, nós poderíamos, de certo modo, insistir na relevância, né, de todos esses conceitos, como o conceito de alteridade, conceito de responsabilidade, né, solidariedade, né, são certamente conceitos que não são obsoletos, né, e podem ser considerados até mesmo como não conceitos, né, mas justamente como essas nuances da nossa interação prática e cotidiana com o outro e que são atemporais, né? Elas não vão envelhecer independente de qual seja o contexto histórico, né? A senhora trouxe um conceito muito interessante, né? O conceito de violência, né? Esse conceito violência em Levinas, ele está interligado ao conceito que ele traz também em suas obras, o não matarás. Essa obra eu não cheguei assim, a ler, mas essa questão da violência, né, ela, em Levinas, ela está relacionada com as diferentes tentativas do ego, né, da subjetividade própria de aniquilar o outro, né, e para isso você pode ter diferentes níveis de violência, Sim. né? Então, a ideia, né? E há uma expressão até mesmo que pode ser utilizada aqui, que é o conceito de totalidade, né? Há uma obra bastante conhecida que é Totalidade Infinito, né? E essa noção de totalidade diz respeito justamente a essa visão, né, da filosofia ocidental de que o ego, né, o eu que seria um elemento que seria anterior ao outro, né? Então a ideia é justamente dizer que há implicações práticas, né? Não é apenas um erro de análise filosófica, né? Mas que você teria resultados concretos, né? E essa totalidade, ela é justamente entender a tentativa equivocada, né, de fazer com que o outro seja determinado, né, pela nossa própria subjetividade, ou aqui em uma perspectiva mais concreta, né, essa questão de você, muitas vezes, querer condicionar o outro, a sua própria visão de mundo, né, as nossas visões de mundo são extensões da nossa subjetividade, e então todas essas tentativas de totalidade, né, são, no fim das contas, acabaram resultando em abordagens políticas totalizantes, né, ou totalitárias, que são, né, a expressão máxima da violência. Né? Então, a violência, ela é uma consequência, né, nos seus diferentes tipos, né, de violência, ela é justamente uma consequência dessa tentativa de totalização, né, porque para o Levinas, a partir daquela análise que ele faz do conceito de identidade, né, não é que o mesmo e o outro tenham suas identidades individuais, mas o ponto é dizer que elas são até mesmo simbióticas, né? Então, e você, ao mesmo tempo que você precisa considerar que há uma separação entre esses dois elementos, e nós teríamos que sempre tomar um certo cuidado de ficar tentando totalizar esses dois componentes, né? Porque as diferentes violências e as situações de intolerância são justamente, né, tentativas de totalização. A violência ela também poderia ser considerada como um resultado dessa falta de responsabilidade. A senhora também trouxe um pouco desse conceito sobre a responsabilidade sobre o outro. Então, a violência também poderia ser resultado dessa falta de responsabilidade, por exemplo, quando a senhora também trouxe a questão das redes sociais. Hoje a gente vive na contemporaneidade em que as pessoas comentam desenfreadamente sem a responsabilidade do outro de saber também as consequências daquilo que elas comentam pode causar em outras pessoas, né? Então, um pouco dessa falta de responsabilidade, a violência poderia ser uma falta dessa responsabilidade que as pessoas têm com o outro? Sim, eu acho que
de certo modo, parece que as situações de violência, elas muitas vezes acontecem justamente porque parece que não há essa etapa inicial que é apresentada pelo Levinas, né, que é justamente esse resíduo ético, né, do contato com o rosto do outro, que poderia motivar, então, essa relação de epifania, né, essa manifestação, melhor dizendo. Ou seja, uma situação de violência é justamente quando você interage com o outro e você não o reconhece, né, você não reconhece humanidade, ou seja, não há nenhum nível de reconhecimento de igualdade. Então, você, de certo modo, se sente legitimado, né, por algum tipo de autointeresse, né? Essa noção de autointeresse ainda é muito utilizada para definir esse sujeito contemporâneo. Inclusive, ela é muito enaltecida, né, de diferentes modos. Você tem o seu autointeresse, é algo natural, e, né, a gente pode, de certo modo, pensar, né, que há diferentes conotações para essa noção de autointeresse. Então, a questão do empreendedorismo, né, onde em nível corporativo você poderia justificar qualquer coisa. Então, podemos considerar que não há uma vez que você não reconheça, né, a partir da corporeidade do outro, do rosto do outro, ou seja, não há nenhuma alteridade efetiva nessa relação, então parece assim que automaticamente não é possível nós reconhecermos qualquer nível de responsabilidade, né? Porque para o Levinas a responsabilidade ela é algo quase que instantâneo, né? É um aspecto que é motivado instantaneamente na relação com outro sujeito, né? Nesse aspecto até que eu mencionei anteriormente, que poderia soar um pouco ingênuo da parte do Levinas dizer que basta, né, esse primeiro contato para que a gente alcance algum tipo de sabedoria ética, mas o ponto é que a gente precisa sempre retomar aquele aspecto que é levantado pelo Levinas de que o outro ele é sempre um desafio, né? Apesar de nós termos essa interação que nos motiva quase que espontaneamente a agirmos de modo responsável diante do outro, ao mesmo tempo esse outro é muitas vezes um desafio, né? Não é uma tarefa fácil nós nos engajarmos, e também não é uma tarefa fácil nós transcendermos, né? Esse é um aspecto que as filosofias da existência consideram de um modo bastante interessante, né? Que é difícil você ser uma psique corporificada, né? Não basta você unicamente querer muitas vezes estabelecer as relações da mente com o corpo, né? Eu acho que a grande contribuição das filosofias da existência, dentre as quais a gente pode inserir o pensamento do Levinas, é justamente essa constatação. É difícil existir, né? Justamente porque nós somos sempre colocados diante desses contextos da facticidade, né? Que é um conceito heideggeriano, e as relações éticas integram, né, esse aspecto da concretude da nossa existência e então a ideia é justamente nós, de certo modo, encontrarmos modos, né, de mantermos essas noções, né, de responsabilidade e alteridade como aspectos relevantes, né, que possam ser, de fato, estimulados pelas nossas interações com o outro. Nós já estamos quase chegando ao final do nosso podcast, professora. Mas antes de nós finalizarmos, né, esse nosso podcast, eu gostaria que a senhora respondesse mais uma última pergunta, para fechar, né, com chave de ouro. Né? Se a ética é a primeira filosofia para Levinas, como a senhora deixou bem claro no início, né?
das suas colocações, como essa perspectiva se contrapõe à tradição filosófica ocidental, que geralmente coloca a ontologia no centro da reflexão filosófica? Bom, talvez eu já tenha apresentado alguns aspectos que nos permitam pensar numa resposta para essa questão, né? É bastante interessante essa abordagem do Levinas, né? E bastante audaciosa. É claro que na tradição fenomenológica, em Husserl, em Heidegger, principalmente, já há uma crítica à metafísica tradicional. Então, essa crítica à visão tradicional de metafísica, ela já aparece, né, nos contemporâneos do Levinas, mas o diferencial, né, da abordagem levinasiana é o de justamente dizer que não é a metafísica que é a filosofia primeira, né? A gente, como falamos anteriormente, essa expressão indica filosofia primeira, né, é uma área temática da filosofia que antecede todas as outras, e para o Levinas, né, essa disciplina elementar é a ética, né? E aqui é um aspecto com o qual ele está justamente querendo rivalizar com essas ontologias, né, da história da filosofia, e especialmente de Heidegger, que traz, né, várias questões para a gente pensar aspectos da existência, né? Um deles já foi mencionado, que é a questão da facticidade. O Heidegger insiste muito na questão da finitude, né, que, de certo modo, seria algo que condicionaria a nossa existência, né, na medida em que nós nos damos conta da finitude. Isso, né, iria condicionar o nosso ser no mundo. Então, a questão para Levinas, né, de fazer uma crítica à ontologia, às ontologias clássicas, é o de justamente dizer que a ontologia talvez tenha uma finalidade no que se refere às questões relacionadas ao conhecimento, né, que, de certo modo, você partiria, então, dessa subjetividade, né? Primeiramente, você fala da autoexperiência e depois você fala sobre o ser, né? Então, mesmo que o Heidegger tenha pretendido também superar o solipsismo, ele fez uma crítica também a Husserl, né? A filosofia da consciência de Husserl. Ainda assim, né, segundo Levinas, o Heidegger não conseguiu se desvencilhar de uma abordagem solipsista, né? A subjetividade em Heidegger, ela ainda tinha uma certa prevalência, né, diante do outro e do ser, do mundo, né? Então, a ideia do Levinas é justamente dizer que a relação com o outro não é uma relação de conhecimento, né? Por isso que as abordagens ontológicas clássicas, elas são insuficientes, né? E, então, e há um aspecto que merece ser mencionado aqui, que é o de que, apesar de, para Levinas, a ética ser a filosofia primeira, o que também pode apresentar uma certa conotação de algo especulativo, né? Eu acho que eu já mencionei esse aspecto anteriormente, mas justamente em razão dessa questão, é preciso dizer que a ética, ela é a filosofia primeira no sentido de que ela é a mais importante, mas não quer dizer que com isso ele estivesse defendendo a visão de que a ética fosse especulativa, conceitual, teórica, né, como em geral nós entendemos a metafísica. Então, justamente por todas as razões que a gente já conversou aqui, né, a ética, ela é uma disciplina prática e ela só pode ser aprimorada, né, todos esses conceitos que são apresentados pelo Levinas, eles são aprimorados na prática, na interação com o outro. Então, é nesse sentido que ele pensa essa filosofia primeira, e também fazendo uma crítica ao papel da subjetividade na construção do conhecimento, né, e do problema do ser também. Muito obrigado, professora. De fato, as colocações da professora foram muito ricas, né, Rose? Um vasto conhecimento, um arcabouço teórico aí muito rico, tá? Tenho certeza
que convidaremos a senhora outras vezes, viu? Feliz, muito obrigada. Então, de coração, muito obrigado pela sua presença. Tínhamos muitas outras perguntas, né? Mas vamos deixar aí um gostinho de quero mais para, quem sabe, um próximo podcast, né? Exatamente com esse tema sobre Levinais, uma vez que é impossível abordar também a Levinais em 1 hora, né? Isso, exatamente. Então, vou deixar os agradecimentos aqui, né? Com o Robson, a fim de que ele faça esses agradecimentos, não só a professora, mas também todas as pessoas que estão nos acompanhando de casa. Mas é isso, professora. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui com a senhora, para a senhora nos transmitir tanto conhecimento, como o Hadriel falou. Em 1 hora não daria tempo para a gente abordar tudo, né? Mas o que nós podemos falar aqui neste podcast hoje foi muito enriquecedor para nós e também para todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado pela presença da senhora. Muito obrigada, foi uma honra. E a todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Católica de Feira, também fica aqui o nosso agradecimento por nos ter acompanhado até aqui. Fiquem ligados que ainda no dia 5 de junho ainda teremos um novo podcast que iremos falar também sobre uma filósofa contemporânea, Hannah Arendt. Fiquem ligados e até lá.